Bom dia, estamos no dia 196 de leitura da Bíblia. Começaremos com o livro 1 de Coríntios, capítulo 3. Cooperadores de Deus. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é de Apolo e quem é de Paulo? São servos por meio de vocês, por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A sabedoria humana sem valor. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Livro 1 de Reis, capítulo 15, versículos 33 e 34. O reinado de Baasa de Israel. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. Livro 1 de Reis, capítulo 16. A profecia de Jeú contra Baasa. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Eu levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com os seus pecados. Por isso, Baasa, vou exterminar você e os seus descendentes e vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e lá seu filho reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra sua descendência, por todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor,
irritando-o com as suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. A conspiração de Zimri. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e reinou 2 anos. Zimri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Asa, seu encarregado em Tirza. Zimri entrou na casa, atacou Elá e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Zimri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zimri matou todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem os parentes, nem os seus amigos. Assim, Zimri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e o seu filho Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? O reinado de Zimri de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu o rei sobre Israel a Omri, comandante do exército. Omri saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zimri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio ao redor de si e ali morreu. Isso aconteceu por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, e fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zimri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? O reinado de Omri de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Omri. Mas o povo que seguia Omri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Omri passou a reinar. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. De Semer, ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, como os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Omri, ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Omri morreu e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Omri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Zerá, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces na cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito, e quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num.
Joel, capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam as filhas de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei deste lugar para onde vocês o venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. A restauração de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. E o Senhor habitará em Sião,